Bom dia, alunos! Hoje vamos continuar o assunto embriologia, que será a nossa 10ª aula de nivelamento. Outro aspecto que vamos analisar hoje é a simetria. E o que vem a ser simetria? De um modo geral, entende-se por simetria a semelhança de forma, posição e medida entre duas ou mais partes de um objeto, quando este é cortado por um plano imaginário que passa pelo seu ponto ou eixo central. Dizemos que um rosto é simétrico, por exemplo, quando a imagem até nos agrada, se bem que gosto é uma questão de gosto, certo? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você e vice-versa. Se você imaginar um plano cortando seu corpo verticalmente, verá que seu lado esquerdo é praticamente uma imagem espelhada do lado direito. Claro que externamente há diferenças entre os dois lados. Internamente há outras várias diferenças também, como, por exemplo, a posição de alguns órgãos, como o coração e o fígado, claro. Porém, se fizermos um corte vertical passando pelas duas orelhas, ombros e mãos, nossas metades anterior e posterior são totalmente diferentes. De um modo geral, podemos dizer então que temos dois lados muito semelhantes e então dizemos que somos simétricos. Esse tipo de simetria é dita bilateral. Está presente na maior parte dos animais. Mas alguns animais apresentam outro tipo de simetria, que é chamada simetria radial. Esse tipo está presente nas anêmonas do mar, que são quinidários. Quem tem simetria radial pode ser cortado por planos imaginários como se fosse uma torta, cortada em fatias, formadas por planos verticais que partem sempre de um eixo central, como os raios de uma circunferência. Um outro exemplo de animal com simetria radial é a estrela do mar, quando adultos, porque as suas larvas têm simetria bilateral. Os cientistas acreditam que essa mudança no tipo de simetria foi uma adaptação à vida sob grande pressão no fundo do mar. E há ainda um terceiro tipo de simetria, a simetria esférica, que está presente nos protoctistas radiolários, mas estes nem são animais, né? São protoctistas, como eu falei. E quando se tem simetria desse tipo? Quando o organismo apresenta sempre duas metades iguais ao ser dividido por qualquer plano imaginário que passe pelo seu centro. Animais de simetria radial geralmente são sésseis, isso é, fixos, ou se deslocam muito lentamente. E isso nos leva a crer que a simetria bilateral é uma grande vantagem, é uma conquista evolutiva dos animais. Mas por quê? Porque a simetria bilateral possibilitou a cefalização. E o que vem a ser cefalização? A união dos órgãos dos sentidos que levam ao sistema nervoso central as informações do meio e possibilita que sejam interpretadas. Perceber o meio ambiente, as suas variações, quando se tem que procurar comida e também fugir para não ser ele a comida, né, é muito importante. E então o organismo que melhor fizer isso terá vantagem sobre os outros que não têm. Então, essa característica está presente nos animais mais evoluídos na escala evolutiva. Aí você me pergunta, mas os equinodermas sofreram uma mudança na sua simetria, não é? E como eles são o penúltimo filo na escala evolutiva, só perdendo para os cordados? E eu respondo, a evolução, gente, não é necessariamente uma subida de escada, aonde o degrau acima é sempre ocupado por seres mais evoluídos 100% do que o que ocupa o degrau de baixo. Por quê? Porque a natureza, às vezes, dá uma escorregada, vamos dizer assim, tá?
Uma amostra dessa escorregadinha é que as estrelas do mar também se reproduzem assexuadamente, que é uma característica de animal pouco evoluído, tá? Vamos ver agora um outro aspecto dos animais, o esqueleto. O esqueleto desempenha diversas funções, como sustentar o corpo, manter a posição dos órgãos, formar a base para a fixação dos músculos e agir como alavanca para diminuir a força necessária aos movimentos. O esqueleto pode ser, por exemplo, externo, garantindo proteção contra inimigos e dessecação, a perda d'água, como encontramos nos artrópodos, e aí nós chamamos de exoesqueleto, que é formado de quitina. Também podemos ter um esqueleto hidrostático, como nos nemateumintos, que essa função é exercida pelo líquido que preenche o pseudoceloma, ou no celoma, como nos anelídeos. E nesses animais, as fibras musculares dispostas tanto no sentido longitudinal como no sentido circular permitem movimentos de contração tanto no sentido do comprimento como no diâmetro. Como os líquidos são incompressíveis, ou seja, não reduzem seu volume sob pressão, a contração muscular, um enrijecimento do corpo, possibilita o apoio e a locomoção sem modificar a forma do corpo. E é o tipo de esqueleto mais primitivo. O exoesqueleto dos artrópodos, como eu falei, possui quitina, que é um polissacarídeo que constitui uma verdadeira armadura. E por isso o animal precisa sofrer as chamadas mudas para poder crescer. Por quê? Porque o animal fica preso dentro dessa armadura, vamos dizer assim. Mas nós vamos ver isso lá para frente, quando estudarmos os artrópodos, tá? E ainda há o endoesqueleto. O endoesqueleto é uma estrutura interna e rígida, com os órgãos apoiados sobre ou ao redor das peças. Novamente, nós vamos falar que os equinodermas, que por mais incrível que pareça, têm um endoesqueleto, formado por placas calcárias encaixadas umas nas outras. O endoesqueleto dos cordados é montado a partir de um grande número de peças articuladas constituídas por cartilagem ou osso, ou por cartilagem e osso, unidos firmemente por ligamentos e músculos. Embora haja grandes diferenças entre as classes de vertebrados, há um padrão comum em seus endoesqueletos. Que padrão é esse? Uma caixa óssea rígida que protege o encéfalo, chamado de crânio, e uma longa coluna formada por ossos menores, que é chamado de coluna vertebral. Agora vamos falar de um outro fenômeno que é a metameria. Um dos maiores avanços adaptativos entre os vermes foi o aparecimento da metameria, ou seja, a divisão do corpo em metâmeros ou segmentos. Isso possibilitou grande mobilidade aos anelídeos, que é o primeiro grupo de animais a adquirir essa característica, que também está presente nos artrópodos e nos cordados. Em um animal metamerizado, cada metâmero é separado do outro por uma camada de tecido originário da mesoderma que reveste completamente pequenas porções da cavidade corpórea. Além disso, alguns dos órgãos vitais, como gânglios nervosos, órgãos excretores e músculos, estão presentes em todos os metâmeros, isso lhe dá uma certa autonomia em relação aos demais. Por exemplo, a musculatura de cada segmento pode se contrair independentemente dos demais, possibilitando assim ao animal assumir diâmetros diferentes conforme a região do corpo. No nosso corpo, vemos resquícios da metameria do embrião nas nossas costelas, nas vértebras
e também nos gominhos dos músculos abdominais. Nesse slide falaremos sobre a neurula. No final do estágio de gástrula, as células embrionárias localizadas ao longo do dorso do embrião começam a se diferenciar, originando uma estrutura tubular oca, o tubo nervoso, ou tubo neural, e também um cordão maciço de células, a notocorda. Neste estágio de desenvolvimento embrionário, o embrião é denominado neurula, uma vez que começa aí o esboço do sistema nervoso. Quanto ao destino do blastóporo, podemos classificar os animais em protostômios ou deuterostômios. Vemos primeiro os protostômios. Nesse grupo de animais, a abertura do blastóporo vai originar a boca do indivíduo. Essa característica é encontrada nos artrópodos, também nos anelídeos e moluscos. Então, neste grupo, o ânus é formado posteriormente na região dorsal do embrião. Já os deuterostômios são animais que têm o blastóporo originado o ânus. São exemplos de deuterostômios, por exemplo, os equinodermas e os cordados. Como eu falei, animais diblásticos têm duas camadas de células, a ecto e a endoderme. Vejam que a cavidade digestória está envolvida totalmente por endoderme, pintado de amarelinho. Já os triblásticos, eu tenho dois tipos de animais triblásticos. Os pseudocelomados, em que o celoma é revestido externamente por mesoderma e internamente por endoderma, e os celomados verdadeiros, que tem o celoma revestido totalmente, isso é, interna e externamente por mesoderma. Por fim, falaremos sobre os anexos embrionários. As células de um embrião têm as mesmas necessidades que qualquer outra célula, isto é, elas precisam de oxigênio e alimento para manter seu metabolismo, e também elas precisam eliminar resíduos, como, por exemplo, o gás carbônico. E como essas células conseguem fazer isso? Por exemplo, um girino tem reservas de alimento para mantê-lo por alguns dias, assim como o pintinho tem substâncias nutritivas para mantê-lo por 21 dias dentro do ovo, até a sua eclosão. Entretanto, algumas espécies, assim como nós, os ovos têm pouquíssimo vitelo acumulado para manter o embrião. Vitelo é o alimento do embrião, tá? Vamos entender primeiro como o embrião obtém oxigênio para respirar e como se livra do gás carbônico, que é um subproduto da respiração. Por exemplo, no caso do girino, ele utiliza da difusão para realizar as trocas gasosas necessárias à sua vida. Porém, um embrião de ave, por exemplo, que se desenvolve num ambiente seco, num ovo com casca, enfrenta uma situação bem diferente. E um filhote de mamífero, que se desenvolve dentro do útero materno? A resposta a todas essas perguntas envolvem os chamados anexos embrionários, que em répteis e mamíferos e aves, paralelamente ao desenvolvimento dos tecidos e órgãos, eles são formados. Esses anexos embrionários, são responsáveis em obter nutrientes, armazenar excreções, manter um ambiente aquoso e protegido para o embrião e realizar as trocas gasosas. Os anexos embrionários surgiram há 360 milhões de anos, quando os ancestrais dos répteis estavam conquistando os ambientes de terra firme. Antes disso,
não havia animais vertebrados nesse ambiente, não havia animais vertebrados terrestres. E então, na água onde os animais viviam, eles encontravam proteção contra dessecação e choques mecânicos, faziam difusão para conseguir o oxigênio e eliminar gás carbônico na respiração e tinham reservas de nutrientes suficientes em seu vitelo. Quando os animais vislumbraram o ambiente terrestre com aquela imensidão de espaço vazio, com grande quantidade de oxigênio livre e um ambiente mais constante, eles tiveram que desenvolver algumas estratégias que permitissem conquistar esse ambiente terrestre. Uma dessas estratégias foi exatamente o de criar anexos embrionários. E quais são os anexos embrionários? Primeiramente, vamos falar da casca do ovo, que não é um anexo embrionário, mas é responsável por dar proteção ao embrião contra perda d'água, né? E contra o ataque de inimigos. Apesar de ser até certo ponto rígida, ela é porosa e permite as trocas gasosas com o meio. Então vamos ver agora os anexos, a começar pelo saco vitelínico. O saco vitelínico é o primeiro anexo a se formar e surge pelo crescimento conjunto do endoderma e da mesoderma sobre o vitelo. É uma bolsa membranosa que envolve completamente a massa vitelínica e está estrategicamente ligada ao futuro intestino do animal. A parte mesodérmica do saco vitelínico desenvolve vasos sanguíneos e torna-se ricamente vascularizada. Aí, enzimas produzidas por células endodérmicas digerem os grãos de vitelo, cujos nutrientes passam para os vasos sanguíneos e são distribuídos para todas as células do embrião. O ovo, mais comum em cordados vertebrados, como nós, por exemplo, é muito pobre em vitelo. E aí a nutrição do embrião é garantida pelo organismo materno. Esse tipo de ovo é chamado oligolécito e só tem vitelo suficiente para manter o embrião até a nidação, isso é, a implantação do ovo, a fixação do ovo no útero materno. Depois, a nutrição fica a cargo da placenta. Já no caso dos ovos dos anfíbios, eles são chamados de mediolécitos e têm a maior quantidade de vitelo em um dos polos do ovo do que no outro. E os ovos megalécitos têm muito vitelo, que é característica de peixes, répteis e aves. O saco vitelínico é o primeiro local de formação de hemácias humanas também, e ele é consumido até desaparecer totalmente quando o animal já está pronto, vamos dizer assim, para nascer, tá? O segundo anexo embrionário é o alantoide. O alantoide é uma proteção da parede do arquêntero, formado pelo crescimento conjunto da endoderme e da mesoderme. Portanto, ele tem a mesma constituição do saco vitelínico. A principal função do alantoide é armazenar substâncias ricas em nitrogênio. Essas substâncias são excretadas pelos rins do embrião. Basicamente, é o ácido úrico, que é das excretas nitrogenadas a menos tóxica e, por isso, pode ser armazenada dentro do ovo. Esta é uma adaptação muito importante para répteis e aves, porque protege o embrião de intoxicação durante o seu desenvolvimento. A outra função do alantoide é participar da respiração do embrião e em parceria com o córeo. O córeo é formado pelo crescimento conjunto da mesoderma e da ectoderma e é uma membrana que reveste todos os outros anexos embrionários, inclusive a bolsa miniótica, que contém o embrião. Nos ovos de répteis e aves, ele se desenvolve bem embaixo da casca. O conjunto do córeo com o alantoide é denominado alantocóreo e é ricamente vascularizado, o que permite uma eficiente troca de gases entre os tecidos embrionários e o ar ao redor da casca.
E por fim, nós temos o âmnio. Este anexo embrionário é formado pelo crescimento conjunto da ectoderma e da mesoderma ao redor do embrião, constituindo uma bolsa membranosa que envolve totalmente a bolsa amniótica, que é repleta de líquido e tem a função de manter o embrião em um ambiente aquoso, prevenindo da dessecação e também amortecendo eventuais choques mecânicos. E para terminar esse assunto tão apaixonante, vale lembrar que apesar dos embriões de mamíferos placentários, como nós, por exemplo, se desenvolverem no útero materno, eles também apresentam os mesmos anexos embrionários e este fato é considerado pelos cientistas um resquício do passado evolutivo, pois os mamíferos evoluíram a partir de um grupo antigo de répteis e mesmo com a presença da placenta, os anexos embrionários permaneceram como uma herança de nossa ancestralidade reptiliana. Bem, alunos, por hoje é só. Espero que tenham gostado e aproveitado essas 2 aulas que foram feitas especialmente para vocês e com muito carinho. Até a próxima!